Boa noite a todos, a todas. Eu iniciei um pouquinho mais tarde porque não estava conseguindo me conectar, mas agora já está tudo de acordo. Tivemos o feriado ontem e apesar de ser um dia, né, que supostamente a gente não deveria trabalhar, foi um dos dias que eu mais trabalhei em função de tentar fazer coisas que nos outros dias eu não estava conseguindo. E praticamente vim nesse turbilhão aí desde ontem. Hoje a gente já retomou as aulas nas disciplinas, né, da graduação. Então, já um pouco mais organizado tudo, por conta de ter tido um pouco mais de tempo no feriado. Eu gravei para pedido do Gelson Oliveira um pequeno vídeo que provavelmente deve entrar na página, agora não me lembro mais o nome direito, mas é algo assim como Pandemônio Filosófico ou Pandemia Filosófica, dessa natureza. Mas o vídeo trata da psicologia de massas do ponto de vista da pandemia, né? A visão freudiana. Uma versão freudiana do problema das reações psicológicas das pessoas, né, à pandemia, especialmente do ponto de vista da psicologia de massas e, enfim, do contágio emocional e a relação da nossa inteligência com isso, né, e as consequências políticas da psicologia de massas também. Tá? Se vocês tiverem algum interesse de ver, vai estar provavelmente aí nos próximos 1 ou 2 dias à disposição, tá? Isso é só uma notícia para vocês. E do ponto de vista da nossa disciplina, eu, como último, né, momento, né, antes do início da apresentação, né, dos nossos seminários, eu escolhi para falar a respeito do Lévi-Strauss, porque eu acho importante ter essa referência para quando vocês forem fazer o trabalho individual. Eu ainda não defini, estou pensando nisso há dias, mas ainda não defini qual seria o estudo de caso, né, que a gente faria para poder reunir o conjunto de aulas, né, as aulas propriamente ministradas por mim, e disso resultar uma síntese, né, mas que seria baseada daí no estudo de casos. Diga, William. Pois é. Será que... Pois olha, ainda não apareceu ele para mim aqui. Não sei se eventualmente ele não errou o convite, foi para um outro convite, será? Ah, beleza. Tranquilo. Eu apareço numa conta, numa reunião de professores, às vezes com o nome da minha filha também. Para quem não me conhece, sou talvez... Ué, quem é essa pessoa? Né? Mas é normal. essas questões de internet. Né? Mas tem o Christopher também tentando. Enfim, fazemos o que
né? Que a gente faz o que a gente pode, fazemos o que podemos e vamos em frente. Então, enfim, né? Estava dizendo a vocês sobre a questão do não ter definido ainda, por isso eu não postei. Mas eu vou tentar fazer alguma coisa assim que de fato dê margem, uma certa margem para vocês fazerem com coerência, né? Uma síntese, tá bom? Eu vou o mais rápido possível colocar para vocês e daí importante que vocês me deem uma data também, que seria uma data razoável para vocês para me entregar isso, tá? Que seria daí o trabalho individual de vocês, para que a gente possa fazer isso antes, né, do final do semestre, de tal forma que a gente consiga recuperar ainda durante o semestre, tá? Então, seria uma data assim, o melhor possível, né, para vocês, mas ao mesmo tempo que ficasse viável para a gente fazer um processo de recuperação de nota, né, nesse semestre antes da chamada da antiga prova final. Tá? Então, vamos falar um pouquinho do Lévi-Strauss, que justamente eu comecei falando, né, para quem chegou ao meio, essa Gabriela também acabou de chegar. Eu comecei falando a respeito do porquê eu escolhi para falar nessa aula de hoje sobre o Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, né, ele, de certa maneira, né, na medida que ele Então, Marcelito, existe não sei se eu fiz para vocês também, acredito que não, mas nos vídeos, né, seria bacana você dar uma assistida, porque eu dou algumas explicações. Teria que ver também aonde que você está incluída, né, se está incluída em qual equipe. Vamos ver. Não custa nada a gente dar uma retomada nisso, né? Então, você está no dia 6 de maio para tratar da Margaret Mead. Você, Anderson e Kimi, né? Então, são grupos de até 4 pessoas, né? E já ocorreu essa divisão. São seminários de 30 minutos de duração e 10 minutos de debate com o público, né? Sendo que eu posso fazer algumas interferências. Eu gostaria que vocês trabalhassem não com os textos, eles estão no Black, e acredito que para vocês conseguirem acessar, vocês têm que ter aquele programinha, que inclusive ele tem no celular também, que é o INRAR, né? Tem inclusive uma versão para Android e coisa assim, e aí vocês podem baixar esses textos. E o objetivo, e vocês também podem pesquisar na internet, o objetivo é trabalhar com os principais conceitos desses textos que foram deixados para vocês, tá? Então, trabalhar com o texto, mas procurando neles os conceitos fundamentais. Vocês propõem quais seriam esses conceitos. Eventualmente, na discussão, eu trago alguma outra coisa que vocês eventualmente não tenham trazido, tá? Mas cada participante, né, do seminário deve falar a respeito de um desses conceitos, mais ou menos conectando
o contexto da obra do qual foram tirados, né, tirados os conceitos, tá? E tentando também combinar entre vocês o encadeamento, né, dos conceitos de uma maneira que dê uma boa visão do que seria o trabalho do autor. Seria algo nesse sentido, tá? Vamos ver se tem mais alguma observação aqui de vocês. Tá. Então tá. Hoje nós vamos então falar sobre o Lévi-Strauss por várias razões, né? Primeiro porque ele é um autor fundamental, ele é um autor que fez a antropologia está no centro dos debates, né, nos anos 60, 70, e trouxe, vamos dizer assim, uma parte de um público que não estaria normalmente conectado, né, ligado com a antropologia, se aproximar, como alguns dos autores que a gente já viu anteriormente, né? Então, nesse sentido, ele tem uma importância histórica, uma importância capital, né, para o desenvolvimento da própria antropologia, e também ele tem uma série de obras, né, onde ele revisa a história da antropologia e coloca, vamos dizer assim, o ponto de vista metodológico dele, a teoria da antropologia dele, em contraste com essas antropologias que o antecederam. Então, é de algum modo útil para nós, né, fazermos algo aqui a partir dele, né. Então, ele tem uma obra que reúne cerca de 15 escritos, né, que ele considera importantes no contexto enfim, de uma grande um grande conjunto de escritos, né, que ele pode desenvolver e que ele acha que sintetizam de algum modo o trabalho dele, né? E o livro que foi feito nesse sentido se chama Antropologia Estrutural, né? Então, eu estou com um livro aqui, Antropologia Estrutural. Que nessa edição aqui é publicada pela Cosac Naif, né? Então ele tem uma introdução falando de história e etnologia, depois alguns textos que falam de linguagem e parentesco, de organização social, magia e religião, inclusive um texto bastante conhecido chamado As Estruturas dos Mitos. No texto sobre organização social, há um capítulo chamado As Estruturas Sociais no Brasil Central e Oriental, que eu acho bem interessante de vocês lerem, né? E diversos outros também que são relevantes, né, para que se conheça a obra dele, né? Enfim, nesse livro ele vai definir o conceito de etnografia, né? E vai dizer ali que a etnografia consiste na observação e análise de grupos humanos tomados em sua especificidade, né? Muitas vezes escolhidos entre os mais diferentes do nosso,
mas por razões teóricas e práticas que nada tem a ver com a natureza da pesquisa. Esse estudo da etnografia, né, visa a restituição tão fiel quanto possível do modo de vida de cada um deles. Né? Então, de certa maneira, a gente vê no caminho da antropologia essa forma, né, de você pesquisar se tornando ali mesmo em torno ali dos anos 50, 60, cada vez mais voltada, né, para as culturas vistas a partir de si mesmas, né, e não a partir de uma visão supostamente histórica, né? E ele faz contrastar com esse conceito dele de etnografia o conceito de etnologia, né? Para tirar a diferença entre eles. Tá? É verdade, tem outros colegas também. Vou admitir. Tá ótimo. Enfim, então, à medida em que você tinha a etnografia, né, como observação e análise de grupos humanos tomados em sua especificidade, a etnologia, por outro lado, né, utiliza de modo comparativo os documentos apresentados pela etnografia. Então, a etnologia guarda mais relação, né, como a gente já vem olhando nas outras aulas, com uma antropologia de gabinete, né, onde você faria, então, análises comparativas. E isso, obviamente, nos evoca Fraser, né, pelo que a gente já viu anteriormente. Né? Então, a etnografia, por um lado, né, ela assume mais ou menos o mesmo sentido em todos os países, né? Enquanto a etnologia corresponde aproximadamente, né, ao que se entende nos países anglo-saxões por antropologia social e cultural, sendo que a antropologia social se dedica basicamente ao estudo das instituições consideradas como sistemas de representação e a antropologia cultural ao das técnicas, eventualmente também das instituições, consideradas como técnicas a serviço da vida social já. Então, as instituições, quando vistas como técnicas, né, a serviço da vida social. Então, a ideia de reconstituir um passado, né, cuja história não temos meios de atingir ou querer fazer a história de um presente sem passado, é o drama da etnologia num caso e da etnografia no outro. Porque nessa comparação entre povos, entre diferentes culturas, você acaba recaindo na dificuldade que já era presente nos antropólogos evolucionistas, né, de tentar extrair uma razão, né, uma lógica do processo histórico e uma comparação entre as diversas culturas. Né. Nesse caso, né, o que Lévi-Strauss pensa a respeito desse problema, né, do evolucionismo cultural? Ele diz que a interpretação evolucionista, a repercussão, né, direta do evolucionismo biológico, né,
é que a civilização ocidental, né, e eu já comentei isso com vocês, vai aparecer como a expressão mais avançada da evolução das sociedades humanas, né? É uma visão que o Malinowski chamava de unilinear, né? O Boas chamava de unilinear também. E os grupos primitivos, né, seriam então sobreviventes, né, de etapas anteriores, como que resistindo no nosso mundo contemporâneo a partir de organizações que já, desculpa a garganta seca, cuja, digamos assim, forma já teria caducado, já teria sido abandonado no processo civilizatório. E a classificação lógica, de qualquer modo, desses grupos primitivos, poderia fornecer, então, automaticamente a ordem de aparecimento no tempo, né? Então, você teria como que protótipos numa linha daquilo que representaria o próprio processo evolutivo no âmbito no âmbito da cultura. Por outro lado, o Lévi-Strauss vai criticar também o difusionismo, tanto quanto o evolucionismo, porque ele vai dizer que os ciclos ou complexos culturais, né, dos difusionistas, ou seja, essa tentativa que a gente viu, por exemplo, no Malinowski, né, no belo livro do Malinowski, de compreender a cultura, né, a partir de si mesmo e no seu todo, acaba funcionando como uma abstração, né, semelhante à dos estágios, né, dos evolucionistas que viam então as culturas numa escala temporal. Os difusionistas eles abririam mão disso, mas no entanto entrariam com uma outra abstração que seria justamente essa ideia de completude, né, de tentar observar o todo de uma cultura a partir de si mesmo. O problema é essa lógica, né, que analisa o todo dessas culturas a partir ainda de categorias ocidentais, ainda a partir de categorias lógicas, racionais dos próprios analistas, né? Então, que seria difícil para a pessoa que observa não incluir na própria observação a sua subjetividade e a sua forma, né, de ver o mundo, a sua própria visão do mundo. Então, essa é uma dificuldade, né, que é inevitável. Né? Se, né, para os funcionalistas, como a gente viu, por exemplo, no caso do Malinowski, né, todo estudo etnológico deve provir do estudo das sociedades concretas, né, de um estudo minucioso dessas sociedades concretas, das instituições, das relações que essas estabelecem entre si também, e com os costumes, as crenças, as técnicas, né, ou as relações entre indivíduo e grupo, entre indivíduos no mesmo grupo. Nesse caso, não tem muita assim, diferença, né, em relação ao nível de abstração do que os evolucionistas teriam feito a partir de premissas diferentes. No entanto, sem ter o mesmo ponto de partida, realizarem algo de um ponto de vista abstrato e eurocêntrico. Então, essa seria a crítica do Lévi-Strauss a esse processo da antropologia que o antecede ali até os anos 1950, mais ou menos. Né? Então,
quando surge o Lévi-Strauss, por volta de 1950, ele vem com uma ideia fundamental, né, que se resume em poucas palavras, vamos dizer assim, né? É uma busca pelas invariantes, né, pelas coisas que não variam, que teriam que ser encontradas por trás das diferenças empíricas observáveis nas diferentes sociedades. Ele vai buscar, então, essas estruturas, né? Essas poucas palavras, né, não deixam de, obviamente, de esconder a complexidade, né, desse trabalho. E a gente deveria se perguntar se também não haveria, nesse caso aí, um certo arbítrio, né, um certo arbítrio do intelectual ao observar o seu objeto e atribuindo, né, determinados valores a essas estruturas, né, empíricas que teriam a característica de serem, então, modelos, vai dizer ele, inconscientes. Né? Então, o Lévi-Strauss, ele estava interessado, né, no tipo de metodologia que tirasse a antropologia da confusão ocasionada por uma metodologia pouco rigorosa. E ele acreditou que tinha encontrado essa metodologia mais rigorosa, abstraindo, né, para a pesquisa antropológica o modelo de linguística estrutural de Saussure e Jacobson, né, que são ali da primeira metade do século XX, inclusive contemporâneos do Freud, embora o Freud não tenha se utilizado disso. Né? Então, a linguística estrutural, através de um modelo fonológico, tinha conseguido criar uma metodologia rigorosa, apesar de ter sido criticada depois dentro da própria linguística, como é natural. Ela tinha, então, essa característica de rigor metodológico. Né? E o Lévi-Strauss, né, começa a se perguntar, então, que fenômeno social pode ser estudado como se fosse uma língua? E esses fenômenos vão ser os sistemas de parentescos. Vocês vejam assim como, de certa maneira, retoma os mesmos problemas que estavam lá nos antropólogos darwinistas, né, evolucionistas, só que de uma outra maneira, né? Então, esses sistemas de parentescos aí, do ponto de vista dele, tinham as mesmas características, né, que são os elementos, as relações e as regras inconscientes, aquelas regras que não são ditadas de maneira consciente, mas elas aparecem nas relações de linguagem e vão se estabelecer daí como estruturas, né? O Lacan, no caso, na psicanálise, é quem vai se aproveitar, inclusive por uma proximidade de época, né? Ele vai se aproveitar dessas estruturas linguísticas, né? E de parentesco que aparecem assim daí tanto na linguística quanto na antropologia do Lévi-Strauss e vai dizer, por exemplo, né, que o inconsciente se estrutura como uma linguagem. Então há toda uma relação aí entre esses autores, né, inclusive assumida, e que vai se basear nesse conceito de estrutura, né? Estruturas elementares. E estruturas elementares de quê? De parentesco, né? Que é um livro clássico, né? Que vai aparecer já em 1947, né? Assim, quase ali já nos anos 50. E a ideia-chave do texto é que existe uma estrutura mínima do parentesco que ele chama de avunculado, que permite, com o menor número de elementos e relações entre eles, explicar os diferentes sistemas de parentesco. É dessas relações, né, aquela que é chamada de avuncular, é a que une o tio materno e o sobrinho.
fundamental para Lévi-Strauss, porque o tio materno é quem representa o grupo doador da mulher. Então, essa relação ela é de fundamental importância para ele, porque é o que instaura a aliança entre grupos, os receptores e os doadores de mulheres. Né? Nesse processo se manifesta, então, o princípio essencial da constituição da sociedade, que é o princípio da reciprocidade. E isso é uma coisa que é bastante estudada, vocês nas apresentações de vocês vão trazer essas relações também observadas por outros antropólogos, até mesmo também anteriores ao Lévi-Strauss. Mas ele levou isso vamos dizer assim, ao seu limite. Né? Então, obedecendo à lógica, né, do princípio de reciprocidade, se instaura o intercâmbio. Assim, um dos grupos aceita ceder suas mulheres para o outro, que ao mesmo tempo se obriga a ceder suas mulheres para o primeiro. Então vai ocorrendo vamos dizer assim, esse manejo, né? De acordo com as estruturas de parentesco. O Lévi-Strauss chamou esse tipo de intercâmbio restringido, né? Quando o segundo grupo não cede sua mulher para o primeiro grupo, mas para um terceiro, estamos em presença do tipo de intercâmbio generalizado, então se amplia essa troca e ela se torna, então, mais ampla. Né? Em algum momento do ciclo de intercâmbio, o primeiro grupo acabará recebendo também as mulheres de um outro grupo diferente daquele para o qual cedeu as suas. Então há uma pluralidade maior. Né? A pergunta, né, que é importante, né, que nós temos que fazer é a seguinte: por que o Lévi-Strauss desenvolve toda essa argumentação para explicar os sistemas de parentesco? Essa pergunta nos leva ao começo da explicação. Precisamos receber as mulheres de um outro grupo porque estamos proibidos de nos casar com as mulheres do nosso grupo. Portanto, temos que buscar as mulheres nos grupos vizinhos. Essa é a regra fundamental da proibição do incesto. Né? E aí a gente volta tanto à psicanálise freudiana quanto ao Fraser. Então, o Lévi-Strauss ele parece formular uma grande síntese, né? Ele, ao mesmo tempo, ele critica os autores evolucionistas e difusionistas, inclusive o particularismo do Rawls, mas quando ele vai trazer a sua própria proposta de antropologia, ele parece estar dialogando o tempo inteiro com esses antropólogos que o antecederam. E isso é uma razão também pela qual eu estou trazendo ele aqui hoje como uma espécie de exatamente utilizando essa forma, né, de pensamento que ele elaborou, extrair disso também um comentário mais abrangente sobre o que a gente já viu até agora. Então, essa regra da proibição do incesto é a regra fundamental, porque dela vão se derivar as outras, né? É a regra que vai regrar as outras regras. Né? Através dela, né, você faz efetivamente a passagem da natureza para a cultura. Então, parece que há, então, uma demarcação da nossa humanidade e do próprio conceito de cultura, se baseando no fato constatado, né, como fundamental, que é a proibição do incesto. Então, onde antes não havia muita diferenciação, ou seja, não havia critério, né, para as escolhas, passa então a haver. E isso é vamos dizer assim, uma regra fundamental, né, para se dizer que a gente está vivendo então em sociedade. Então vocês vejam que a ideia de uma proibição, né, de um não, é o que
de certa maneira, estabelece o movimento simbólico, né, que rege a própria sociedade, que é uma relação entre algo que pode e algo que não pode. Então, todas as práticas conhecidas valorizam algo que pode e proíbem alguma outra coisa que não pode ser feita, não pode ser utilizada, não pode ser falada, e assim sucessivamente, né? Então, se antes da proibição todas as mulheres eram possíveis parceiras, né, após a instauração da proibição do incesto, só algumas são parceiras e ainda de acordo com uma série de regras, né? Isso certamente retoma estudos do Fraser, né, em outro nível, né, digamos assim, estudado, por exemplo, já empiricamente e levando em consideração todos os desenvolvimentos da antropologia até então, né? Então, o laço social se desenvolve a partir dessa proibição e do seu modo, né, de estabelecer aquilo que é permitido, que é a chamada relação avuncular, né? Você estabelece o princípio de funcionamento da própria estrutura social a partir da permissão, no caso, né? A proibição fala que não pode e a relação avuncular fala da matriz mínima do que pode, né? Ou seja, do esquema utilizado por eles para permitir as relações de caráter sexual, né? E definir quem pode ter filhos de quem, no caso, na relação, obviamente, heterossexual. Né? Então, nesse processo de explicação, o sistema de parentesco é tratado como uma linguagem. Tá? Então, esse que é o ponto, é tratado como uma linguagem. É por isso que vai aproximar também do Lacan e tem importância para a psicanálise. Né? Do que eu falei até agora, vocês têm alguma questão para tentar não deixar passar coisa demais? Tem alguma coisa que chame a atenção de vocês? Ou... Então, vocês vejam assim, né, que é um tremendo de um desafio você simultaneamente tentar fazer o que os evolucionistas fizeram, que é pensar de que forma, né, que você pode entender a linha do tempo dos fenômenos antropológicos e, ao mesmo tempo, sintonizar isso com o funcionamento específico de cada